Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 2 desse série de 5 encontros de workshop de Cartoon. No workshop de hoje, que é um workshop um pouquinho mais extenso, nós iremos realizar personagens baseados em construtos geométricos, ou seja, num quadrado, num círculo e num triângulo. Minha sugestão nesse workshop um pouquinho maior é você fragmentar ele. Então, primeiro você faz o exercício com o cartoon construído com a base de um quadrado, depois com a base do círculo, depois com a base do triângulo. Você não precisa fazer o estudo todo de uma vez. Procure fazer fragmentado. A ideia de fazer esse workshop um pouquinho maior é devido ao fato que eu aproveitei os personagens para criar uma composição e fazer uma teoria de cor dentro dessa composição para poder mostrar para vocês uma possibilidade de criação. Por isso que ele ficou um pouquinho grande. Então, nessa composição baseada num quadrado, já me veio mais um personagem como se fosse um vilão. Então já faço as sobrancelhas um pouco mais enviesadas, usa a estrutura, né, de rosto tradicional. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no workshop de rostos, né, vai ajudar muito vocês nessa construção aqui. Mas veja, ó, que tudo que eu vou fazendo vai utilizando a ideia do quadrado. E aí você acaba criando um personagem mais carrancudo, mais troncudo também, né? Aquela massa, né? Aquele volume. Então tem muitos personagens que você pode fazer nessa construção. Então no meu caso específico eu fui fazendo o personagem, isso não estava planejado, e aí me veio a cabeça de fazer o Dr. Octopus, tá? Então o Dr. Octopus, no caso, o que a gente vai fazer? Os tentáculos, né? Para caracterizar o personagem. Nessa construção poderia ser o Hulk também, poderia ser o Pantro dos Thundercats, ou seja, personagens que ou lembram vilões ou que eles têm uma relação com força, ser muito forte, né? Funciona bem essa construção mais quadriculada, tá? Então aqui já fica uma ideia de personagem. Os tentáculos eu vou utilizar círculos basicamente, né? E as garras aí sim eu faço elas mais quadriculadas. E uma característica que é bem interessante é que, apesar de ser uma estrutura quadriculada, repare que eu sempre entorto um pouco a construção, tá? Porque essa é uma característica do cartoon. Então, você não tem que se preocupar tanto em fazer formas simétricas, e sim assimétricas, tá? É aí que você vai estar fazendo um cartoon com um pouco mais de qualidade, quando ele fica um pouco mais distorcido mesmo, ok? Bom, fiz o esboço da primeira forma, então agora eu vou fazer o esboço da segunda, já que eu fiz o Octopus. Isso ajuda muito, né, na hora que você vai pensar em outros personagens. Então agora eu vou fazer o Peter Parker. Só que eu vou fazer um Peter Parker diferente, vou fazer um Peter Parker criança. Eu acho que funciona legal para o cartoon, fica interessante. E no caso do Peter Parker, eu vou usar o círculo. Agora repare que o círculo ele tá bem ovalado, né? Porque aí facilita muito para a gente fazer o crânio e tudo mais. Então vou fazer as orelhas um pouco abaixo do olhar, fazer a base do nariz. Repare que apesar de ser cartoon, é a mesma estrutura, né? Aliás, se vocês quiserem, depois deem uma olhada na primeira aula de cartoon, que vocês vão ver como é que eu faço a representação do cartoon com base numa fotografia. E vocês vão ver que a gente utiliza mesmo todas as regras do desenho tradicional. Então veja que eu já vou construindo aqui o Peter com óculos, com o cabelinho, né, bem penteado. Acredito que ele era um aluno bem exemplar, né? Então todo comportadinho, né? Então já vou fazendo ele aqui com uma roupinha e tudo mais. Então ele criança já vai lidar aí com o Octopus, tá? Então veja que é uma construção bastante simples e que é sempre baseada em construtos geométricos, né? Isso ajuda muito.
E não precisa ser quadrado, círculo, triângulo, é que eles são os construtos mais usuais, né? Mas você pode fazer soldas disso, né? Você pode fazer uma base quadriculada, como eu fiz aí com o Octopus, e fazer todo o corpo circular, como eu fiz o Peter Parker, por exemplo. Então, você pode ir brincando, né? Ou o mesmo rosto pode ter uma forma triangular com uma forma circular. Então veja, ó, que aí eu já vou construindo uma composição, né? Se fosse só os dois, eu faria exatamente dessa forma. Mas como eu vou construir ainda um personagem triangular, eu vou deixar ele aqui pequeno do lado, né? O Octopus atrás, né? Aquela sombra misteriosa, né? E agora eu vou criar outra personagem que vai ser a Mary Jane. Vou fazer a Mary Jane no formato triangular. A ideia aqui é fazer os personagens dialogando um com os outros, né? Então essa transparência inicial ela é necessária. Depois, quando a gente for fazer a arte final, e por isso que foi um vídeo um pouco mais longo, né? Porque tem 3 processos envolvidos aí, né? Tem os processos da construção dos personagens, o processo da arte final e o processo de colorização. E a gente pode até falar que tem um 4º processo, que é o processo da própria composição, né? Eu poderia simplesmente fazer os personagens e ponto final. Mas eu acho interessante, por ser um curso, né? Por ser um workshop, muitas vezes o aluno ele fica com dúvida, né? Tudo bem, você ensina a montar o personagem, mas que cor que eu usaria? Que técnica para fazer a arte final eu usaria? Então, por isso que nesse caso específico eu optei por fazer mais do que apenas criar os personagens, mas também construir, dar um exemplo de aplicação nesses personagens, tá? Mas volto a falar, nesse caso específico, o que vocês fazem? Faça fragmentado. Então, por exemplo, primeiro um exercício, depois outro, aí outro dia você acessa o vídeo, aí você faz as cores, enfim, não faça tudo de uma vez, senão fica muito cansativo, né? Então veja, ó, que eu já vou fazendo a personagem, tá? Outra coisa também que eu acho que você pode experimentar muito no Cartoon são esses traços mais soltos. Veja que eu não planejei fazer esse sorrisinho nela, né? Mas como o meu traço teve um alcance, eu achei interessante. Então, aproveite isso, que é a vantagem do Cartoon, né? De todos os estilos, o Cartoon é o mais libertário, né? É aquele do qual você não precisa ter simetria, que você pode usar o traço que você bem entender. Então, procure usar isso ao seu favor. Você não tem que se preocupar tanto com proporções, inclusive, né? Você pode distorcer. Quanto mais distorcido, melhor para o Cartoon. Então, procure aproveitar isso, que vai ser bem vantajoso para você. Então veja, ó, que a primeira parte da aula, e aí eu acho que se você dividir dessa forma fica bem interessante, ó, a primeira parte da aula foi feita, que é a composição de personagens. Então, você pode parar o vídeo por aqui, que aí você tem um primeiro processo. E isso é muito interessante, né? E aí a gente já parte para um segundo processo, que vai ser o da arte final. Agora é lógico, procura montar a composição da melhor maneira possível, né? Que você acha que fica legal, tá? E depois, quando você for fazer a arte final, aí sim você acerta e apaga as transparências, né? Veja que os tentáculos do Octopus tá bem em cima, né, dos rostos dos personagens. Então aí depois você com a ferramenta borracha você vai acertando e vai vendo como fica melhor aí a disposição. No meu caso específico, eu acho que fica bem legal assim, como se a Mary Jane e o Peter Parker estivessem andando juntos e ali atrás está o Octopus, né? Aquela sombra maléfica, né? Fica uma construção bem bacana, né? Fica uma construção triangular. Se você fizer um triângulo na cabeça que comece na cabeça do Octopus e passe pelos rostos do Peter Parker e da Mary Jane, você vai ter uma composição triangular. E isso
É bem legal esse tríptico, né? Ele fica bem bacana. É uma das técnicas mais antigas que tem de composição e sempre funciona, né? Fica bem bacana. Bom, já estou aí limpando as transparências e agora eu vou começar um segundo processo, que é o da arte final. Então, você pode parar esse vídeo, para por aqui. Amanhã você assiste essa parte de arte final, pratica, ou então você assiste ele completo, né? Fica ao seu critério, tá bom? Mas a gente sempre, como professor, a gente tem essa preocupação do ensino não ficar tão maçante, né? Então, às vezes, vale a pena você fazer por etapas. Tá? Vamos fazer a arte final aqui. Então, a arte final eu vou fazer com um pincel sólido, tá? Não gosto de usar esfumaçado para fazer a arte final. Eu acho que eu penso nesse pincel como um nanquim puro, né? Sem diluir em água nem nada. Então eu uso ele bem forte e grosso. Eu acho que cartoon funciona com um traço bem grosso. Claro, vai depender um pouco do uso, né? Se você vai fazer desenho animado, o traço geralmente ele é mais fino, né? Mas para quadrinhos, assim, eu acho que funciona bem esse traço mais grosseiro, mais rústico. Eu acho que ele fica bem legal esse acabamento. Então, eu utilizo um pincel duro. E se vocês repararem no cursor, você vai ver que a bolinha do pincel está bem arredondado. Então, eu gosto de adaptar um pouco nas propriedades do pincel. Eu deixo um pincel um pouco mais ovalado, tá? Então, já vou fazendo aqui a arte final. Aqui, muitas pessoas gostam de ligar o comando de simetria, mas como eu já expliquei anteriormente, eu acredito que o cartoon é um traço bastante libertário. Então, eu acho legal que os lados não fiquem iguais, que de repente você vá é, alterando um pouco, né? Então, não precisa ficar igual o posicionamento da orelha, não precisa ficar idêntico, né? Uma face com a outra. Eu acho que deve ficar proporcional, deve ficar parecido, deve fazer parte de um todo, também não pode fazer tão torto, mas aí você usa o seu bom senso. A única coisa que eu acho é que no cartoon você deve sempre evitar que fique muito mecânico o desenho, tá? Procura deixar ele o mais orgânico possível, com cara de que foi feito à mão mesmo, que aí eu acho que a estrutura ela funciona melhor, tá? Bom, aqui eu já estou fazendo alguns traços, alguns acabamentos. Eu gosto, nesse caso, de fazer traços de uma vez só. Eu acho que funciona bem para o cartoon esse tipo de técnica. É lógico que nesse caso específico a gente vai ter alguns acasos, né? Então, por exemplo, se essa boca que eu acabei de fazer no octopus, dificilmente eu conseguiria repetir, né, o mesmo movimento, porque eu fiz bem espontâneo. Mas eu acho que vale a pena, porque deixa o desenho muito mais orgânico. Você pode estabelecer algumas sombras, né, do queixo para o corpo, o nariz para a boca, orelha, tá? Aí é um critério teu. Você vai pensando se você faz a sombra ou se você faz sombra na cor, por exemplo, tá? Aí você vai estudando. Veja, ó, que aqui a parte de trás, né, as costas do personagem, ó, eu vou fazendo um traço e depois eu vou engrossando ele um pouquinho mais. Não se acanhe de se na linha não, de repente, ultrapassar uma linha e outra, não tem problema nenhum. Depois com a ferramenta borracha, você acerta, tá? Que nem eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ó. Já eu ia usar a borracha, mas eu prefiro fazer um outro traço, mas repare, ó, que não tá igual. Não tá igual. Mas quando você olha a composição, dá uma certa harmonia, não tem lá muito problema. Ó, um recurso que eu gosto de usar é a linha branca para fazer algumas separações. Isso dá um charme pro trabalho, deixa o trabalho mais bonito. É sempre bom você utilizar o branco também no seu trabalho, sabe?
Aí, muitas vezes as pessoas deixam o branco do papel, mas aí não fica muito espontâneo. Então eu recomendo que você ou use a tinta branca no desenho, ou se você estiver fazendo manualmente, você pode usar o guache branco sobre o nanquim, tá? Olha só como é que eu vou construir os tentáculos, ó. Eu vou tentar, né, fazer numa pegada só, porque eu acho que fica mais modular, fica mais espontâneo o traço, tá? Então, tenta fazer esse exercício, não tem problema se não ficar, não pegar a linha do esboço, até porque depois você vai desprezar o esboço, né? Mas olha só, olha que curva bacana que eu consegui fazer, porque eu fiz de maneira espontânea, tá? Então, procura fazer assim e você só ajusta algumas coisas. Mas esse traço, né, espontâneo aí, ele ajuda muito, ele dá uma qualidade no traço ou nos trabalhos que se você forçar muito, você pode até fazer a linha que ficou do esboço, mas sei lá, fica muito duro o desenho, parece que está faltando alguma coisa. Então está faltando movimento no desenho. Então tenta fazer um traço mais espontâneo. Ah, eu já fiz em um tentáculo, a mesma coisa vai ser feita no outro tentáculo. Você pode estabelecer algumas sombras, se você quiser algumas texturas, mas aí vai depender do tempo que você tem à disposição. Vamos já sombrear a base, né, de uma das faces tipo dessa alça de mochila, né, que pega os tentáculos do Octopus. E vamos lá, vamos fazer no restante aqui. Sempre com traços mais soltos. Aqui, como ele tá abrindo, né, as garras, é legal você fazer uma base de sombra, né, para enfatizar essas garras e ficar mais aterrorizante. Então, já dá um pouco mais de profundidade. Isso. Ele vai ficando bem resolvido aí os trabalhos. Já faço a sombra, aí já a garra ela acaba ficando mais integrada ali no círculo. Vamos fazer agora o tentáculo, né? Fazer o tentáculo de modo que ele fique mais orgânico. Ó. Veja que nesse caso específico eu optei por usar três linhas ao invés de fazer uma de uma vez só. Aí com a borracha você acerta, né? Você acerta o traço. Fica bem bacana isso, deixa espontâneo, né, o traço, e você pode achar outras direções que às vezes a sua coordenação motora naquele momento não te propiciou. Então, olha como ficou legal esses tentáculos aí, né? Sempre trabalhar muitas curvas, né? E complementa lá com a tinta branca, né? Tenta sempre fazer um trabalho mais despojado, não fica se preocupando tanto em deixar o traço certo. Procura deixar o traço com qualidade. Isso sim é o que é o mais importante. Bom, terminado o Octopus, né? Vamos agora para o Peter Parker. Eu vou fazer cada personagem numa camada diferente, porque aí eu posso explorar opacidades, posso apagar todos eles de maneira independente sem me preocupar tanto. Uma preocupação que eu vou ter nesse Peter Parker é que eu vou fazer ele com a linha um pouco mais grossa, porque ele está à frente do Octopus. Então na hierarquia ele tem que ter um traço mais grosso, assim como a Mary Jane. Eu já vou trabalhando aqui. No Peter Parker eu optei por trabalhar com traços mais
mais curtos, mas se você quiser fazer de uma vez só, fica bom também. O que eu não recomendo é você pegar literalmente um círculo e você fazer como se fosse um vetor. A não ser que essa seja a técnica, né? Tudo vetorizado, né? Agora, se é mais desenho, eu não recomendo não, vai ficar um pouco artificial, sabe? Uma sugestão também que eu dou, sempre que você estiver sentindo que o trabalho está muito difícil, precisa fazer vários procedimentos, é, busque aperfeiçoar fazendo ele mais simples. Olha essa orelha aqui, o tempo que eu perdi, né? Então, tá ficando muito difícil, apaga, refaz e faça com um pouquinho mais de qualidade, tá? Vale mais a pena do que você ficar corrigindo, acertando, acaba perdendo o movimento, a espontaneidade do trabalho, tá? Ó, reparem que a orelha tá bem diferente da outra, mas volto a dizer, no cartoon isso é bem comum, bem normal. Então a gente já faz aqui a camisetinha do Peter Parker. Eu fiz essas listas já pensando em fazer as divisões baseadas no uniforme dele, né? Aquele azul, vermelho. Então eu não vou fazer a roupa do Homem-Aranha, mas eu vou fazer uma camiseta listrada que já remete, né? O Peter Parker com o uniforme dele. Isso dá um ganho, né? Na hora de você fazer uma ilustração e tudo mais. Às vezes você pode insinuar que ele seja o Homem-Aranha, não necessariamente ele tem de ser o personagem, né? Já colocar roupa e tudo mais. Vale lembrar que aqui é a versão infantil do Peter Parker e o Peter Parker se torna Homem-Aranha adolescente, não como uma criança, não é mesmo? Então vou fazer o cabelo dele. O cabelo dele é bem simples, aquele cabelo bem colado com brilhantina, né? Então eu nem preciso fazer volume na cabeça dele, só faço as marcações. E vamos finalizar com os óculos, né? Que os óculos, aqueles óculos bem redondos, grandes, para ficar bem com a cara de geek, né? Daquele cara que só tira nota 10. Então tá aqui o Peter e depois vamos trabalhar a Mary Jane, que ela tá com uma cara de ferro de passar, né? Então vamos ver se depois a gente trabalha melhor o rosto dela, porque o formato triangular ele tem essa desvantagem, né? Fica diferente, fica interessante, mas você tem que saber trabalhar bem para o trabalho não ficar feio. Que fique bem claro, todos esses personagens poderiam, por exemplo, poderia ter feito o Octopus com essa cara triangular ou redonda. Poderia fazer o Peter Parker com uma forma triangular ou quadrada e a Mary Jane com uma forma arredondada ou quadrada. Então, tanto faz. O grande segredo é como você representa graficamente esses personagens. O que eu tô achando bom aí não é a questão do desenho tá bonito ou tá feio, ele tá representativo, ele tá com expressão. Então, isso para mim é o mais importante nesse trabalho. Agora vamos partir aí para Mary Jane. Aí no caso da Mary Jane, o que eu acho que precisa melhorar aí é o volume do cabelo. Talvez a roupa dela pode ser uma roupa um pouco mais fofinha. Então é tentar brincar com isso, né? Então vamos lá. Acho que essa ideia das sardas são bem legais pra personagem, né? Que ela é ruiva, né? Esse personagem aí. Então combina bem as sardas, né? Vamos fazer ela de olhos abertos, já que o Peter Parker está de olhos fechados. Repara que no esboço eu coloquei essas duas opções, né? Ou com o olho aberto ou olho fechado. E quando eu pensei na Mary Jane, eu pensei muito num personagem que é do Snoopy, a Pimentinha. Me veio muito ela na cabeça, então eu tô me baseando na minha cabeça muito nesse personagem para fazer a Mary Jane. Ambas são ruivas, né?
Então acho que combina bem. Vou fazer o cabelinho dela aqui um pouco maior, tá? Então isso já ajuda a quebrar um pouco mais essa questão do triângulo, né? E o rosto dela também eu acho que fica legal de repente fazer um pequeno queixo nela, alguma coisa do gênero para não ficar tão quadradão, né? Já dá uma amenizada. Também fazer uma orelhinha de repente com um brinco, com alguma coisa assim. Acho que isso facilita também o trabalho como um todo. Eu vejo ó, que eu aumentei mais a área do cabelo e reduzi um pouco a área do rosto e criei um queixo. Esse queixo já dá uma boa ajuda assim para o trabalho ficar menos triangular, né? O cabelo também vai fazer uma pequena diferença do que estava no esboço. Vou procurar fazer um cabelo mais maçudo, com menos fios. Veja que a roupa eu já vou construir também uma situação um pouco diferente. Vou fazer uma roupinha com as mangas um pouco mais levantadas que vai enfatizar, né, a figura feminina nela. E vou fazer uma golinha, deixando ela mais moderna, já que a gola da roupa do Peter Parker é mais essa gola tipo camiseta polo, né? Então, ó, terminamos aí um segundo processo. Fizemos aí a arte finalização, né? Aqui a gente só falta deixar o traço de fora, né? O traço negativo um pouco mais grosso para acompanhar o Peter Parker, né? Mas o segundo processo a gente já chegou no final aqui, né? Então fica para você a sugestão de você trabalhar esse vídeo a partir de processos, ao invés de você pegar o vídeo inteiro e assistir ele de uma vez e ir fazendo. Não, você pode assistir ele e fazer fragmentado. A arte final, né? Primeiro os esboços, aí agora a arte final, aí depois podemos entrar com a colorização, tá? Então veja que essa composição, ela já só esse estudo de personagens já gera uma ilustração. Eu acho isso bem bacana, acho que é uma maneira bem inteligente de você treinar. Porque o cartoon, ele mexe muito com a tua imaginação, mas ele mexe também com a memória. Então, se você quer fazer quadrinhos, ilustração com base em cartoon, é importante que esses desenhos tenham alma, né? Então, por exemplo, quando eu chego e falo, estou fazendo Peter Parker, ele deixa de ser um simples garoto, né? A Mary Jane deixa de ser uma simples garota. O Octopus deixa de ser um personagem carrancudo. Eles passam a ser ícones que carregam uma memória, carregam uma história e que ajuda, inclusive, você a trabalhar com composições. Então, ó, veja aí que ficou bem. Eu gostei bastante do resultado. Procura apagar, né, as transparências, né, as linhas que não interessam. Então, por exemplo, no caso desse Octopus aí, é legal você apagar os tentáculos que estão por cima da Mary Jane. Procurar sempre visualizar, né, para fazer as devidas correções, né? E aí você já tem uma primeira ilustração pronta, né, que funciona muito bem preta e branca. Agora, esse tipo de cartoon, dificilmente você vai fazer ele em preto e branco apenas. Você vai usar cor. Por isso que a gente foi para o nosso terceiro processo, que é o de fazer a colorização, dando sempre uma sugestão para vocês. Então, a colorização que nós vamos fazer, ela é baseada em tons análogos e cores complementares, que é bem comum, né? E cores bem saturadas, que é muito comum dentro do universo do cartoon. Então a gente vai começar com ela bem saturada, depois a gente vai tirar um pouquinho essa saturação, né, para chegar no meio termo, mas inicialmente a gente começa bem saturado. E aí eu vou começar com um magenta, tá? Com uma tonalidade pura de magenta e vou colocar a camada em cima, no modo multiplicação, porque nesse caso específico eu vou trabalhar apenas com cores chapadas, ou se você preferir,
color flat, né? Do qual eu não vou utilizar sombreamentos, não vou utilizar tons de cinza, não vou utilizar luzes, vou apenas utilizar uma camada de cor chapada, tá? Que eu acho que combina muito bem com o cartoon. Basta ver Turma da Mônica, né? Então, eu vou utilizar o magenta e já vou jogar uma cor complementar a esse magenta, que é o verde. Por que que o magenta é complementar ao verde? Porque no verde não entra magenta. Então é uma cor completamente oposta. Então o verde aí no caso é cian e amarelo. Então ele vai fazer um contraste bem interessante em relação ao magenta. E sem falar que o Octopus, a cor básica dele é verde. Então combina, fica um destaque bem interessante. E não é muito comum a gente utilizar magenta, né, no fundo, na composição. Outra coisa também é que já tira o estereótipo da menina, né, da menina rosa. A gente já tira colocando magenta de fundo, aí eu tenho que me virar com outra cor. E isso vai ficar também bem interessante na hora da gente construir a personagem. Então, ó, eu já vou trabalhando aqui o Octopus, tudo numa mesma camada, utilizando o mesmo pincel que eu usei para a arte final, né? Aquele pincel bastante sólido, cor bastante simples. Poderia utilizar baldinho de tinta aí, poderia fazer seleção poligonal, né? Eu poderia fazer seleção com varinha mágica também. Então existe uma série de formas de você fazer a seleção. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o pincel. Eu acho que eu tenho um poder de precisão maior do que quando eu faço a seleção. Acho mais interessante as nuances que às vezes a pincelada me dá, eu presto mais atenção. Se uma linha sai fora, né, eu já limpo. Mas aí é com você. Você escolhe qual é a melhor seleção que você faz. Veja que esse rosto que eu acabei de pintar, ele está análogo ao fundo magenta. Por que que ele está análogo? Porque essa tonalidade tem magenta, essa tonalidade de pele. Então ela se torna uma tonalidade análoga ao fundo, tá? Eu quero sempre que vocês pensem nisso. E por isso que, mais uma vez, acabei esticando um pouco mais esse vídeo, tá? Outra coisa também que eu devo confessar a vocês é que eu gostei do resultado. Então, por que não fazer até o final uma ilustração, né? É tão importante na carreira do desenhista a gente estar sempre fazendo trabalhos que a gente se sinta feliz de estar fazendo, né? Eu mesmo costumo dizer que eu trabalho em algo que eu amo e ainda sou remunerado por esse trabalho, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ver um trabalho que tá bonito, que tá bacana, eu acho que a gente tem que mais fazer até o final e ver o resultado, né? Como a gente está fazendo agora aqui. É claro que também não adianta fazer um vídeo de 2 horas, né? 40 minutos é um tempo razoável, mas como ele está fragmentado em processos, volto a dizer, você pode assistir ele em partes. Repare que os tentáculos eu também fiz ele em cores análogas, análogo ao fundo. Eu sempre acredito que é interessante que a composição das cores tenha um pouco do fundo, tá? Se você pegar, por exemplo, ver um cenário, um dia de sol, você vai ver prédios, todos os prédios vai ter um pouco de amarelo, não importa a cor dele, porque está refletindo em relação à luz do sol. Então o fundo, o cenário, digamos assim, a cor do cenário, ele influencia no resultado final do personagem. Então quando você for fazer cores análogas, pense sempre em fazer um pouco relacionado ao fundo, tá? Que acaba dando uma boa informação. Outra coisa também é a interação da cor, né? Veja que eu utilizei um verde menos saturado, porque eu queria fazer... Ele é um vilão, né? O Octopus. Então, na psicologia das cores, né? Esse verde um pouco mais frio,
tá? O mais cian é um verde do qual é mais relacionado à vilania, né? Dentro desse conceito da psicologia das cores. E utilizo um vermelho porque eu quero chamar a atenção do personagem. Eu quero que você bata o olho, como está numa composição triangular, eu quero que você bata o olho e veja o Octopus lá no fundo, mas eu não quero que ele grite demais. Então apenas ele vai ter o olhar mais forte, né, com uma cor mais pesada, né, e o restante das cores mais neutras, né, mais próximas do fundo, né? Claro, lembrando, o verde, nesse caso, ele entra como uma cor complementar. Mas como eu tirei a saturação, ele também fica um pouco mais frio em relação aos personagens. Vamos agora colorir o Peter Parker e veja que na questão da pele do Peter Parker eu já vou colocar mais amarelo para ficar mais gritante o personagem e ele saltar em relação ao Octopus, tá? Então eu já deixo ele um pouco mais vivo, né? Essa tonalidade de pele é análogo ao fundo, porém ele tem mais amarelo do que magenta. Então por isso que ele grita um pouco mais. Ele é análogo, mas ele, em relação à interação da cor, o amarelo ele é predominante. E amarelo é complementar ao magenta, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre interação de cor, a minha sugestão é você ver a obra do autor Joseph Albers, tá? Que vai tratar da interação da cor e é bem interessante o tratado dele, tem diversos exemplos. É um livro clássico na área de artes, de design, tudo mais. Vale a pena você consultar. E aqui eu vou fazer uma brincadeira. Vou fazer uma camiseta com a cor do Homem-Aranha, né? Então vou utilizar o azul e o vermelho, porque ele é o mini Peter Parker, ele não é ainda o Homem-Aranha, né? Mas digamos assim que ele já tem uma predisposição a usar as cores do uniforme. Isso fica bem bacana, é uma lembrança, né? A ilustração a gente sempre trabalha com esses elementos, né? O elemento da lembrança. Tá? Então vamos fazer o azul e vamos fazer o vermelho. Então aí a gente já tem aí o mini Peter Parker. E dá para entender, já pega um referencial, né? Para que as pessoas também não achem, é o Octopus e tem um casalzinho ali embaixo e vai chegar o Homem-Aranha. Não, quando você usa essa roupa, você já ajuda na memória do leitor. Esse aí é o Peter Parker criança, né? Então uma das funções desse vídeo ser um pouquinho mais extenso é mostrar essas soluções gráficas, né? E que faz com que a ilustração fale por si só. Veja que o cabelo que eu estou fazendo, ele também vai ser uma tonalidade análoga à pele, né? Ele é um marrom, mas é um marrom com muito mais amarelo, né? Para que o personagem tenha esse frescor. Eu queria que ele fosse bem jovial e bem mais alegre em relação ao Octopus. E vale um destaque aí, ele está utilizando uma camiseta azul, mas é uma camiseta azul mais clara, né, com o vermelho. Então isso deixa o personagem, em relação ao fundo, né, deixa o personagem mais alegre, tá? Na maioria dos sistemas de cores, o azul ele é considerado uma cor fria, mas dentro da interação das cores, segundo Joseph Albers, isso vai depender de qual cor está tendo interação. Então esse cian mais claro, em relação ao magenta um pouco mais escuro, dá uma impressão de ser uma cor mais alegre. E o vermelho reforça isso um pouco mais. Agora vamos trabalhar a Mary Jane, né? Então também uma cor um pouco mais alegre, né? Com mais amarelos. E isso vai ajudar muito a questão do cabelo dela, né? Que a Mary Jane ela é ruiva,
né? Então vai combinar, vai ficar legal essa cor um pouco mais amarelada, um pouco mais clara com um cabelo ruivo, né, no caso, tá? Então, vamos trabalhar. Aí a questão da roupa, né? Eu quis sair do lugar comum do rosa, eu acho que não fica legal o rosa. Então o que eu vou fazer? Usando essa ideia da interação de cor, eu vou fazer um verde. Agora, é um verde com muito mais amarelo. Então, se você comparar esse verde com o verde do Octopus, é quase o oposto, né? Não parece ser as mesmas cores. E ambos são verdes. Então, esse jogo de interação vai ajudar muito você a ter um leque maior de cores. Eu poderia usar diversas cores, cinza, podia ter utilizado um rosa, um cian mais claro, mas eu acho que o verde aí me dá possibilidades mais interessantes de trabalhar. E agora eu vou trabalhar o cabelo dela com um ruivo, né? Cabelo ruivo. Tá? Então acho que combina bem, fica bem legal o trabalho. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei bem feliz com esse resultado da Mary Jane, que nem sempre a gente chega numa composição bacana, né? Uma garota com um rosto triangular, né? E com fundo magenta que basicamente tira diversas possibilidades da personagem na questão do cartoon, mas consegui outros leques de cores que funcionou muito bem. Uma coisa que é muito importante, né, é a gente tentar quebrar estereótipos, né? Então a gente tem que se desafiar, não tem jeito. Ainda hoje muita ilustração é feita com a menina com roupa rosa, né, e o menino com roupa azul. No caso aqui do Peter Parker, eu utilizei um azul devido ao fato do uniforme, né? Mas eu acho que dentro dessa composição aqui, o grande desafio é fugir dos estereótipos. Então você utilizar um verde contrastando com magenta, e isso é bem legal. É muito importante que a gente, enquanto artista, a gente tente abrir mão de estereótipos. Bom, pessoal, tá aqui a ilustração, tá feita. A única coisa que eu vou fazer vai ser cortar um pouco a ilustração para não ficar aquelas bases embaixo, né? Ficar meio mal feito, né? E agora eu vou tirar um pouco da saturação, porque a imagem está muito forte a imagem. Então, tira um pouquinho da saturação de maneira geral, só a camada de cor, tá? Tira um pouco, pode ser a opacidade, pode ser a saturação também, para que a imagem não fique tão pesada. Tá? Você tenta equilibrar um pouquinho aí essa ideia, tá bom? E para finalizar, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu vou criar uma retícula para dar uma ideia de cartoon antigo, né? Então eu vou vir com uns 30 a 40% de cinza, e aí eu vou usar o meio tom em cores. Geralmente nos presets ele vem com 8, e cada número desse é uma retícula diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar para que essas retículas fiquem numa mesma posição e fique apenas uma bolinha, como eu mostro para vocês no exemplo a seguir, ó. Veja que está tudo numa bolinha só, as retículas, elas não estão separadas. Essa bolinha está muito pequena, então eu vou aumentar, ele sempre aumenta em múltiplos de 4, então de 8 eu vou para 16 e vou manter todos na retícula de 45. E agora eu vou fazer a velha e boa mesclagem, né? Vai ficar tipo um Romero Brito, né? Com uma coisa meio reticulada, com as cores bem sólidas, mas também vamos brincar um pouquinho aqui para deixar uma tonalidade mais clara, tá? E aí fica uma sugestão, né, para vocês de ilustração. Você pode fazer, de repente, se você não quer fazer com personagens conhecidos, você pode fazer caricaturas, enfim, uma série de sugestões. Bom, espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês curtam esse vídeo e que vocês possam se inscrever no canal. Então, desde já, meu muito obrigado.